Nesse momento, a minha proposta é a gente se aventurar no mundo das vendas. E a primeira coisa que eu quero fazer contigo é uma sessão de psicodrama interno, para a gente poder entender, afinal de contas, o significado das vendas para você, o quanto isso pode estar travando o seu negócio e quanta potência você tem dentro de você. Você pode alinhar e, afinal de contas, conectar de vez com a sua força de vendas e a sua prosperidade. É impossível criar um negócio sem vender. Nem todo vendedor é um empreendedor, mas toda empreendedora é uma vendedora. Você é uma vendedora. E ser uma vendedora deverá ser motivo de orgulho, porque vender é você ter a certeza que você está entregando para outra pessoa uma solução que modifica a vida dela. É você ter a certeza que você está iluminando a vida daquela pessoa. De você entregar o que ela precisa, na hora que ela precisa, para poder viver a transformação que ela precisa. Vender é essa certeza de confiança que a pessoa pode depositar em você, e você deposita, você entrega para essa pessoa em forma de solução. Isso é a venda. A venda ilumina, a venda transforma, a venda enriquece, a venda traz acesso aos seus sonhos, a venda traz possibilidade de transformação para todas as pessoas envolvidas. A venda, ela é resultado de coerência daquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você faz e aquilo que você fala. Alinhar essas coerências, alinhar essas ações e poder ter coerência, é poder ter a certeza de boas vendas. 90% das vendas é sobre o seu comportamento, você, o que você acredita, a sua capacidade de receber ou não, a forma com a qual você lida com a rejeição, o jeito que você lida com a aprovação. E 10% da venda é uma técnicazinha ou outra que poderá ser aplicada. A partir de agora, então, a gente vai mergulhar nesse universo vendas e entender, afinal de contas, o que está se passando por aí. E destravar o que você precisa destravar para poder ter uma boa história com vendas. Eu gostaria que você pudesse fechar os olhos, respirar um pouquinho, desligar um pouco de tudo que está lá fora, de barulhos, de tudo que está por aí, poder colocar os pés confortavelmente no chão, ajeita a sua coluna, ombros no lugar, solta as mãos, procura um lugar confortável e relaxada, respira, respira. E eu gostaria que você se imaginasse percorrendo um caminho, que você pudesse agora estar andando por esse caminho. De olhos fechados, vou fechar os olhos junto com você. Andando por esse caminho. O caminho que você escolher, o lugar que você quiser. Observa o que tem nesses caminhos. Se tem flores, se tem terra, se tem água, se tem frutos, se tem mato, se tem cidade, se tem grama. Vai observando a cada passo que você dá, cada caminho. Começa a pensar um pouquinho, enquanto você caminha, afinal de contas, que que você não vende tudo o que você gostaria de vender? O que está te impedindo de vender mais? O que está acontecendo que está te impedindo de vender mais? Vai pensando nisso, vai olhando se por acaso você está com medo, se você não quer atrapalhar as pessoas, se você está com dúvidas sobre seu produto ou serviço, está com medo de não dar conta.
Vai identificando aí o que te impede de vender mais. Agora que você encontrou as características disso que te impede de vender mais, você vai transformar todas essas características num personagem. Presta atenção num personagem. Nossa, eu tenho tanto medo de não vender, que o personagem que eu imagino é um monstro, uma bruxa, um bicho. O que tá me impedindo de vender mais é porque eu sou muito enrolada. Eu não consigo colocar as ideias em prática. Então eu imaginei que o meu personagem é um polvo com as mãozinhas tudo amarrada. Transforma tudo isso que você acabou de pensar, né, nesse medo de vender mais, num personagem, nesse no que te impede de vender mais, um personagem. E a partir de agora você tem na sua frente um personagem que representa o motivo pelo qual você não vende tudo o que você gostaria. Olha para esse personagem, a partir de agora, e explica tintim por tintim, por que que você sente isso que você sente. Olha bem para esse personagem e diz: "Eu tenho medo de vender, porque quando eu era pequena, eu tinha que vender coisas que eu não sabia, eu vendo pouco porque eu me sinto humilhada, porque parece que eu vou atrapalhar, porque toda vez que eu colocava a minha ideia, falava da minha ideia da minha família, minha mãe falava que eu estava atrapalhando". Tenta buscar na tua memória o que você pode explicar para esse personagem, o motivo pelo qual você sente isso que você sente na hora de vender. Se você precisar dar um pause nessa aula, pausa e escreve essa explicação no seu caderno, né: "Olha, eu quero te explicar aqui, personagem, por que que acontece isso". Escreve essa explicação no seu caderno. Conta da onde vem esse sentimento, que história que isso te lembra da sua vida, conta por que você se sente assim, e conta também por que que essa situação, faz com que você acredite nisso. Então, assim, personagem, eu não vendo tudo o que eu quero, porque eu tenho medo de desagradar as pessoas, porque quando eu era pequena e eu desagradava minha mãe, ela brigava muito. E isso fez com que eu ficasse insegura para falar de mim. E parece que quando eu vou vender, eu vou ficar insegura. Explica tintim por tintim o que que essa situação fez com você. Escreve, explica, pode pausar se você quiser, respira, lembra dos fatos, se eles não fizerem muito sentido, não tem problema, deixa vir. Agora você vai contar para esse personagem qual foi a coisa boa que você aprendeu com toda essa situação que aconteceu. Por exemplo, eu vendo pouco, medo, porque eu não sei se eu estou pronta, porque uma vez eu tirei nota baixa em geografia e minha mãe brigou muito.
E a coisa boa foi que eu aprendi a estudar geografia e aprendi a estudar e hoje eu adoro estudar. Qual foi a coisa boa? Qual foi a coisa boa que aconteceu a partir dessa história aí que você tá contando pra esse personagem? Pode pausar a aula e pode contar coisa boa. Ótimo. Agora que você contou essa coisa boa que você aprendeu nessa situação difícil, vai olhando para esse personagem, agora que você explicou tudo isso, que você contou coisa boa que você aprendeu, conta para esse personagem quem é você hoje, quais são as suas capacidades de hoje, quais são as suas qualidades de hoje. A gente veio puxando da memória, por que que te impedia de vender, o que te impedia. A gente entendeu o grande presente que você aprendeu nessa situação. Agora conta para ele assim: "Ó, quero te contar que hoje eu me formei no quê, o que que você sabe fazer, quais são as suas características, quais são as suas qualidades, qual foi a sua jornada de superação". Vai contando para esse personagem tudo o que você já fez. Pode pausar a aula e escreva aí no seu caderno. Ótimo, agora que você já contou tudo o que você já fez, dá uma olhada se esse personagem ainda te domina. Se ele é tão monstruoso, tão grandão quanto um dia você imaginou. Olha bem para a cara dele. Olha bem para esse personagem e conta qual é o novo acordo que você faz, qual é o novo decreto que você traz para sua vida em relação à situação. Por exemplo, se eu acho que eu não vendo porque eu sou enrolada, o personagem que eu escolhi foi um polvo, e aí eu conto para esse polvo qual foi o grande presente, né, que eu ganho a partir de ter da minha enrolação, que foi trabalhar com foco. O novo decreto que eu faço é que cada vez que aparecer um projeto novo, eu não vou me amarrar as mãos, eu vou sentar e vou realizar um passo de cada vez. Qual é o novo decreto que você faz? Agora como adulta, agora entendendo todas as suas qualidades, a sua história de superação, tudo que você caminhou para chegar até aqui. Quais são os novos decretos que você faz? Quais são os novos acordos que você faz com você? O que que você autoriza a partir de agora? Dá um pause na aula e escreve o que você autoriza a partir de agora. Ótimo. E a partir de agora que você autorizou isso, você vai olhar para esse personagem e você vai se desligar desse personagem. É como se existisse em alguns momentos umas fitas, que ligasse você a essa crença, que ligasse você a essa dor, a esse sentimento. E você vai pegar uma tesoura dourada e vai cortar cada uma dessas ligações. Eu não preciso mais ter medo disso, dessa opinião, ser enrolada, não preciso mais pensar nessa história. Corta cada uma dessas fitas. Vai cortando, 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 e à medida que você corta, você vai ficar com o que é seu, a sua potência de mulher adulta, a sua formação, as suas características, a sua força, vai deixar embora. Essa dor que é antiga, que estava com você até hoje, mas é velha, deixa embora. Deixa ir para esse caminho embora, ó. Tchau, vai embora, deixa partir.
Esse personagem tá indo embora para um lado, você tá seguindo no teu caminho, lindamente, leve, tranquila, e olhando para o futuro. E agora eu quero que você escreva qual é a sua nova relação a partir de agora com vendas e dinheiro. Dá um pause na aula. Respira, toma posse do seu poder pessoal, toma posse desse caminho de luz, de futuro, da sua nova relação com o dinheiro, dos seus novos insights. E a partir de agora você sabe o que te assombra, você sabe quem que é esse personagem, que é esse monstrinho. Tenho certeza que você vai saber como lidar. Qualquer coisa que por acaso, se por acaso ele aparecer de novo, porque foi embora, né, se por acaso ele aparecer de novo, você sabe como lidar. Se você quiser contar aqui no vídeo como foi essa vivência, eu vou ficar feliz de dividir isso com você. Parabéns pela coragem de mergulhar nessa vivência de vendas. Repita isso quantas vezes for necessário para você identificar quais são os mecanismos que te impedem de vender mais, o que que você sente quando não vende mais, da onde vem esse sentimento, que cara esse sentimento tem, né? Se fosse para personificar, que cara isso tem, que presente isso trouxe e quem é você hoje. Um grande beijo, parabéns por esse processo. Eu gosto demais dessa vivência, que eu pude te conduzir, para mim ela foi determinante. Quero te contar um pouquinho, compartilhar contigo, né, como foi quando eu fiz. Quando eu fiz, eu fui lembrando, né, do que me impedia de vender, eu lembrei da minha to do meu total descaso com dinheiro. E quando eu pensei num personagem, eu pensei no meu pai, e numa atividade que eu tinha feito para o meu pai, né, eu tinha limpado o carro dele, esperando que ele me reconhecesse, e ele falou: "Ah, isso aqui não dá nada, isso aqui eu levo no posto e o cara do posto limpa". Então desconsiderou um grande esforço que eu achei que fosse receber, assim, um grande elogio. E eu via também muito essa postura da minha família medir as pessoas pelo dinheiro, né. Eu conto isso com riqueza de detalhes e faço também essa vivência com outras perguntas dentro do Destrave, acho que vale muito a pena você estar lá também. E aí eu jurei pra mim mesma que eu ia fazer coisas muito relevantes e não ia nem ligar para o dinheiro, que o dinheiro não era importante e que eu ia fazer coisas muito relevantes, ia cagar para o dinheiro. Na verdade, eu fiz um pacto com a pobreza naquele momento, né. Isso me acompanhou por anos, porque eu tinha perto de 12 anos e eu fui despertar para outra lida com dinheiro depois dos 40. Então isso me acompanhou por anos, qualquer dinheiro que eu ganhava, eu fazia o favor de gastar logo, qualquer dinheiro que eu tinha, ou eu emprestava, eu pagava uma conta, ou eu gastava bastante, eu não sabia reter o dinheiro, né, eu sabia gerar e passar por mim, mas eu não sabia reter porque não era importante. E o grande presente que eu aprendi com esse fato foi que eu me tornei muito competente no que eu faço, né, eu me esmero muito, sou muito dedicada nas coisas que eu faço, me tornei extremamente competente, então esse foi o presente que eu ganhei dessa situação tão desastrosa. E a partir disso, eu não me desliguei do meu pai, eu amo meu pai, mas eu me desliguei dessa figura do simbólico que eu mesma criei, que eu não precisava de dinheiro para ter muito valor. Hoje eu entendo que eu posso gerar muito valor, ser bem paga para fazer isso. Essa vivência me marcou nesse sentido e o novo pacto que eu faço é que sim, eu posso cobrar para fazer as coisas que são fáceis para mim, posso cobrar para fazer as coisas que eu tenho talento para fazer, posso cobrar para ajudar as pessoas, eu posso cobrar para transformar a vida das pessoas, mesmo para mim sendo, algo feito com muito amor e muita facilidade, e posso ser bem paga para fazer o que eu amo, e posso desfrutar desse dinheiro, sem ter que gastar, jogar fora, né, gastar à toa. Posso fazer desse dinheiro um veículo para eu realizar todos os meus sonhos, os sonhos da minha família. Esse foi o resultado da minha vivência, eu espero que da sua também seja interessante para você. Não se cobre nada. Se você não enxergar nada, se você não vê nada, tá tudo bem. Anota só o que você está sentindo, registra o que você está sentindo e tá tudo bem. Se você passo a passo ir avançando nessa vivência e não conseguir se entregar em algum momento, a transformação está sendo feita. Obrigada, um beijo, até a próxima aula.